Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre uma história bem triste que aconteceu aqui no Brasil com uma menina chamada Clara Maria, de 21 anos. Hoje eu vou trazer tudo o que temos até agora de atualização deste caso e tudo o que a investigação descobriu até o momento. Este caso aconteceu em Belo Horizonte na semana passada e já tem bastante coisa para trazer aqui para vocês. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer conhecer um streaming onde só tem filme bom para você assistir? Onde você pode apertar o play sem medo? Então eu te apresento a BP Select. Este é o único streaming do mundo onde só tem filme selecionado em seu catálogo, para que você não perca tempo vendo conteúdo ruim. Tem também todos os conteúdos produzidos pela própria BP Select, como por exemplo, o filme Oficina do Diabo, que mostra a influência do maligno nas nossas vidas. É um filme excelente, um suspense psicológico que vale a pena assistir. Lá dentro tem também documentários como A Face Oculta, Investigação Paralela, trazendo muito conteúdo exclusivo de True Crime para vocês, que eu sei que vocês adoram. E claro que eu consegui um descontão de 30% para que assim você tenha acesso a essa plataforma. Olha só, você pode assinar a BP Select por apenas R$13,30 por mês. Menos de R$15 para você ter acesso a só conteúdo de qualidade. Eu vou deixar o link aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado. E já garanto o seu acesso. Também, antes de eu continuar o vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, deixar um comentário, eu leio e respondo todos vocês. Bom, então é isso e bora para o caso de hoje. Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos, era natural de Uberlândia e se mudou para Belo Horizonte, onde encontrou trabalho como auxiliar de cozinha em uma padaria artesanal, que ficava localizada na região da Pampulha. A Clara é órfã por parte de pai e mora sozinha desde os 14 anos, então ela sempre aprendeu a viver e se virar sozinha. E amigos e também pessoas que conviveram com a Clara afirmam que ela sempre foi uma menina muito educada, gentil, que trabalhava muito para conseguir se sustentar e mostrava muito comprometimento e responsabilidade. Ela também era artista e trabalhava com produção de peças de argila e pinturas. A Clara também era skatista e apaixonada pelos 2 gatos que ela criava na casa onde morava junto com um amigo ali em Belo Horizonte. Acontece, pessoal, que no domingo, dia 9 de março de 2025, um ex-colega de trabalho da Clara, chamado Thiago Schaffer Sampaio, que havia trabalhado com ela naquela padaria, disse que pagaria uma dívida de R$400 que tinha com ela. Segundo o delegado responsável pelo caso, essa dívida já existia há algum tempo, mas a Clara já havia até perdoado essa dívida, ela nem tinha mais esperanças de receber este valor. Mas como o Thiago entrou em contato com ela e falou que poderia pagar, ela foi receber o dinheiro. O Thiago é natural de Salvador e estava em BH há cerca de 6 meses e ele teria enfrentado um grande problema com vício em substâncias lá em Salvador. Então ele se mudou para BH para morar com uma tia, porém, depois que ele se mudou para lá, ele também estaria dando algum trabalho na casa da sua tia. Não é especificado exatamente qual era o problema causado pelo Thiago, mas o fato é que há 2 meses ele havia alugado uma kitnet para morar sozinho. A Clara inicialmente não aceitou ir até a casa do Thiago para receber o dinheiro e pediu que ele se encontrasse em um ponto intermediário ali de encontro. E a Clara trabalhava em uma padaria, estava cumprindo seu expediente naquele domingo e depois, no final do dia, eles acabaram se encontrando neste ponto de encontro para ela receber o dinheiro. Mas de alguma forma, o Thiago conseguiu levar a Clara até a casa dele. O Leonardo Oliveira, namorado da Clara há 2 meses, conta em entrevista que no domingo de tarde ela o avisou que realmente iria se encontrar com o Thiago, porque ele havia entrado em contato com ela, falando que iria pagar aqueles R$400. Ele havia falado que estava com o dinheiro em mãos, em espécie, e por isso que ele teria que se encontrar pessoalmente com a Clara para entregar aquele dinheiro para ela. O Leonardo falou que achou aquilo estranho e avisou a Clara que se ela precisasse de alguma coisa poderia entrar em contato com ele imediatamente. E na mesma noite ela mandou uma mensagem de áudio para ele avisando que estava a caminho indo buscar o dinheiro. E eu vou deixar o áudio aí para vocês escutarem. Agora eu tô indo lá pegar meu dinheiro.
pra eu pagar meu aluguel. Depois dessa mensagem de áudio, ela passou a enviar apenas mensagens de textos para o seu namorado. E o Leonardo conta que não parecia ela escrevendo, porque quando a gente conversa muito com uma pessoa, a gente percebe exatamente qual é a forma que ela escreve, se usa muita pontuação ou não, a gente consegue saber. E ele conta que em determinado momento naquela noite, ela passou a usar muitas vírgulas e também muitas pontuações, mandar apenas mensagens de texto, e não era o que ela costumava fazer. Ela mandava bastante vídeos e áudios. Além disso, as mensagens passaram a ser bem curtas e esporádicas. Uma das últimas mensagens foi às 10h45 da noite, informando que ela havia recebido dinheiro e queria voltar para casa. Mas nessa altura, como vocês já podem imaginar, não era mais a Clara que estava digitando em seu próprio celular. Mas voltando aqui um pouco para que vocês possam entender todo o contexto da situação, a Clara Maria já havia sofrido assédio sexual por parte do Thiago. Acontece que ele já havia tentado manter relações sexuais com ela, mas a Clara teria recusado seus avanços. Eles trabalharam juntos em uma padaria na região da Pampulha por 3 meses e foi durante este período que ele pegou dinheiro emprestado com a Clara. Segundo um dos funcionários ali da padaria, o Thiago acabou sendo demitido do estabelecimento por justa causa após ser encontrado consumindo entorpecente no local. E a Clara quem teria flagrado o Thiago usando esses entorpecentes no local. E recentemente, de acordo com a polícia, ele também teria descoberto o novo relacionamento da Clara. Há 2 meses, ela havia arrumado um namorado. Dias antes dos fatos, ele teria visto a Clara junto com o namorado em um bar e isso teria deixado ele furioso. Essa situação aconteceu da seguinte forma: ele estava passeando com o seu cachorro quando passou por um bar. E aí ele viu a Clara Maria junto com seu novo namorado. Como a Clara havia repelido seus avanços quando ele tentou ter algum envolvimento com ela, ele teria ficado com sentimento de inveja e ciúmes de ver que ela estava com o namorado. Isso aconteceu na quinta-feira. Logo no dia seguinte, ele mandou uma mensagem para Clara dizendo que já estava com o dinheiro em mãos e que poderia pagar aquele valor que estava devendo a ela. E no domingo, novamente, ele mandou mensagem a ela avisando que ela poderia ir buscar o dinheiro. E o fato é que depois que ela se encontrou com o Thiago para pegar aquele dinheiro e foi até a casa dele, ela nunca mais foi vista. O trajeto da casa do Thiago até a casa onde ela morava duraria cerca de 10 minutos. Porém, horas se passaram e a Clara Maria nunca mais voltou. Um amigo que morava com ela chegou a ligar para Clara algumas vezes, até que recebeu outra mensagem por volta da 00:30, já da segunda-feira, dizendo o seguinte: "Oi, estou bem, estou ocupada agora." Essa mensagem veio do celular da Clara, mas não era mais ela quem estava escrevendo. Ele tentou falar com ela ao longo da segunda-feira e somente por volta das 9:30 da manhã ele obteve um retorno do celular da Clara. Porém, nessa mensagem, ela o chamava de amiga. E ele estranhou bastante essa situação, porque segundo ele, a Clara não teria o costume de chamá-lo no feminino. E o nome dele no celular dela estava salvo somente com o sobrenome. Então isso poderia abrir margem para uma confusão caso fosse outra pessoa se passando pela Clara. O amigo então tentou entrar em contato com o Thiago porque ele sabia que ela havia ido buscar dinheiro na casa dele, porém ele não conseguiu. Ainda na segunda-feira, os celulares dele e da Clara Maria pararam de receber mensagens e ligações. Após a Clara desaparecer, não voltar da casa do Thiago e parar de ter qualquer contato com seus amigos e familiares, na segunda-feira a polícia foi acionada e seus amigos logo de cara iniciaram uma investigação por conta própria. Eles passaram segunda e terça investigando onde ela poderia estar e o amigo que morava com a Clara registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela. Ele relatou que os dois se conheciam há 7 anos e trabalharam juntos no dia em que ela desapareceu. Na segunda, Clara não teria que comparecer ao seu trabalho, porém na terça-feira ela teria e ela não compareceu. E a partir disso, seus amigos tiveram certeza de que algo teria acontecido com ela. Na quarta-feira, dia 12 de março, a Polícia Civil foi até a casa do Thiago após saber que esse era o último lugar onde a Clara havia sido vista e chegando lá eles sentiram logo de cara um forte odor. Eles então acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para verificar a casa, que fica localizada no bairro Ouro Preto, e dentro do imóvel, os bombeiros encontraram o corpo da Clara soterrado sob terra e entulho, com uma camada fina de concreto sobre ele. O concreto ainda estava um pouco úmido e isso ajudou os investigadores a localizarem o corpo, porque eles viram que tinha uma quina onde tinha terra e parecia
um concreto molhado por cima. Quando eles mexeram no concreto, logo de cara eles se depararam com o corpo da Clara. O corpo estava em avançado estado de decomposição. O Tiago, então, e um amigo dele chamado Lucas Rodrigues Pimentel foram presos em flagrante na quarta-feira, no dia 12 de março. Isso após a polícia concluir que eles estavam envolvidos no crime contra a vida de Clara Maria Venâncio Rodrigues. O Tiago estava na casa quando a polícia foi ao local, porém o Lucas não estava lá. Ele estava na cidade de Santa Luzia, onde morava com a sua família. O Tiago inicialmente falou para os policiais que havia apenas ajudado a enterrar o corpo e que o Lucas quem teria cometido o crime, e com isso o Lucas também foi preso. Posteriormente, na sexta-feira, no dia 14 de março, a Justiça de Minas Gerais converteu as prisões em flagrante para prisões preventivas, permitindo que ambos permaneçam detidos por tempo indeterminado durante o processo de investigação e julgamento. Outro homem foi citado pelos autores do crime como envolvido, que é o Kennedy Marcelo da Conceição Filho, amigo dos dois. Então ele também chegou a ser detido, porém ele foi liberado ainda na delegacia, porque ele apresentou um álibi que foi confirmado pela polícia por imagens de câmera de segurança e também por uma testemunha. Essas imagens mostravam que, no momento do crime, ele estaria saindo do seu trabalho e, com base nessa evidência, o Kennedy foi liberado após prestar depoimento. E hoje ele não é considerado um suspeito no caso, embora ele continue sendo investigado devido à sua presença na casa do Tiago no dia do crime. Acontece que ele esteve na casa do Tiago antes e depois do crime. Ele admitiu que depois do crime ele sentiu um cheiro estranho na casa e ele até teria perguntado para o Tiago que cheiro era aquele, porém o Tiago teria desconversado. Agora, no depoimento do Tiago, ele alegou que não havia tido mais contato com a Clara após ser demitido e que foi o Lucas Rodrigues que o procurou para arquitetar aquele crime. O Lucas, esse outro homem envolvido no crime, é amigo do Tiago e ele conheceu a Clara Maria por intermédio do próprio Tiago. E ele e a Clara tiveram algum tipo de desentendimento. Isso aconteceu quando os três estavam juntos conversando em um estabelecimento e o Lucas teria usado expressões nazis e também teria falado algumas palavras em alemão. A Clara o repreendeu nessa ocasião e, segundo testemunhas, o Lucas ficou com muita raiva dela por causa disso. Segundo o depoimento do Tiago, após a Clara e ele se encontrarem naquele ponto onde eles haviam combinado, ele a convenceu de ir até a casa dele e, chegando lá, assim que eles entraram na casa, o Lucas, que estava ali aguardando, atacou a Clara por trás e a sufocou enquanto o Tiago a segurava. Ela então teve a vida tirada dessa forma por um mata-leão e o Tiago relatou que eles tentaram acessar as contas dela usando reconhecimento facial e digital através do seu celular, porém ele conta que eles não conseguiram. Eles então teriam ficado consumindo bebida alcoólica enquanto pensavam o que fazer com o corpo. Ele falou então, com as próprias palavras dele, que o corpo ficou ali na casa dele enquanto eles bebiam e conversavam o que fazer com a Clara. O corpo da Clara foi enterrado em uma cova bem rasa na própria casa do Tiago, apenas no dia seguinte ao crime. E existe uma suspeita do que eles fizeram com o corpo da Clara durante esse período, entre a morte dela e o momento do enterrar do corpo. Mas eu vou falar um pouco mais pra frente aqui pra vocês. Essa versão de que o Lucas teria dado um mata-leão na Clara vem através do Tiago, então essa é a versão dele do crime. Ele alegou também que o Lucas proferiu ofensas contra a Clara mesmo após a sua morte, e ele conta que o Lucas teria pegado uma faca que estava nos pertences da Clara e feito um corte na coxa direita dela, falando o seguinte: cadê que você vai falar alguma coisa agora? Discorda de mim agora. Então o Tiago conta que o Lucas teria muita raiva da Clara e por isso teria cometido esse crime. Ainda segundo o depoimento do Tiago, o Lucas quem teria o procurado e sugerido deles tirarem a vida da Clara. E ele contou também que eles se encontraram dias antes para planejar o crime. Ele conta que agiu movido apenas por dinheiro, mas que o Lucas tinha ódio da Clara. E o Lucas teria dito que eles precisavam tirar a vida da Clara porque ele não aguentava mais ver a cara dela. E que ele concordou com o Lucas pensando apenas em ganhar algum dinheiro com a morte dela. Eles então planejaram tirar a vida dela no domingo, porque na segunda ela estaria de folga no seu trabalho e eles teriam mais tempo para ocultar o corpo dessa forma. Então essa seria a situação ideal para o crime. Em seguida, os dois pretendiam acessar a conta bancária dela e transferir o dinheiro que estivesse lá para a conta deles, e eles planejavam fugir quando conseguissem o dinheiro. Então, até aqui agora já temos algumas possíveis motivações para o crime. O Tiago teria se sentido rejeitado pela Clara no momento em que
Ele demonstrou interesse por ela e ela teria o rechaçado. Além disso, ele teria sido demitido por causa da Clara, por ela ter visto o Thiago consumindo entorpecentes durante o seu expediente. E o Lucas teria raiva da Clara por ter sido corrigido por ela e levado uma bronca ali pelo gesto de mau gosto que ele fez. Então aqui estão algumas das situações que são colocadas como motivações do crime. Ambos confessaram o crime, porém eles estão divergindo em alguns detalhes em suas versões. A versão do Thiago é essa que eu falei para vocês. Já o Lucas alega que, na verdade, foi o Thiago quem asfixiou a Clara, enquanto ele segurava a vítima. Ele então alega que teria ajudado, mas o Thiago quem teria tirado a vida da Clara. O Lucas também nega ter premeditado o crime e alega que o Thiago era quem falava de tirar a vida dela, mas que ele nunca pensou que de fato isso aconteceria de verdade. Em depoimento, ele disse que a motivação de tirar a vida da Clara seria em virtude da dívida de R$ 400 que o Thiago tinha com ela e também pelo Thiago ter sido demitido por conta da Clara. Ele também disse que não levou a sério a fala do Thiago e não achava que, de fato, o Thiago teria coragem de fazer aquilo. O delegado responsável pelo caso conta que ambos não demonstraram qualquer arrependimento pelo crime e relataram todos os detalhes de forma extremamente fria, e esses depoimentos de ambos foram gravados e foram submetidos a análises psicológicas. Ambos são extremamente frios e cruéis, de acordo com o delegado, e um deles ficou na casa com o corpo da Clara Maria, morando normalmente no local, e o Thiago quem teria ficado morando. Logo após o crime, o Lucas e o Thiago destruíram algumas roupas da Clara e também o celular dela, e depois eles voltaram normalmente para o convívio que eles tinham. O Lucas voltou para sua família e o Thiago ficou na casa onde o corpo estava. O Lucas também conversou com um amigo sobre a possibilidade de se mudar para outro estado. O Lucas é casado e tem 5 filhos e depois de ajudar a tirar a vida da Clara, ele voltou para sua família normalmente. A Polícia Civil ainda investiga se a Clara foi vítima também de abuso após a morte e, de acordo com a polícia, antes do corpo ser enterrado, ele ficou exposto nu na sala da casa até a tarde do dia seguinte. O relato de uma pessoa próxima aos executores do crime e também próximo da Clara ajudou a polícia a levantar essa hipótese de abuso após a morte. Essa testemunha disse que o Lucas tinha revelado certa vez para uma turma de amigos em comum que desejava praticar esse ato. Então existe a suspeita de que o crime tenha sido cometido para que o Lucas realizasse também o seu desejo. Então essa seria outra motivação. Conforme o delegado Alexandre Oliveira da Fonseca, um ato falho do Lucas durante seu depoimento reforçou ainda mais essa suspeita, porque ele disse durante seu depoimento que não bateu foto e não tocou no corpo dela. Porém, ele não havia sido perguntado nada em relação a isso. Ele falou por livre e espontânea vontade sobre esse assunto. Então, para o delegado, seria o inconsciente dele falando. Afinal, ninguém havia questionado o que ele fez com o corpo. Ele espontaneamente disse que não tinha feito aquilo. A Polícia Civil solicitou que a prisão fosse convertida em preventiva, uma vez que os investigados demonstraram periculosidade concreta e planejaram e executaram o crime com requintes de crueldade, além de tentarem se apropriar dos bens da vítima. Bom, pessoal, mais um caso extremamente cruel e macabro acontecendo aqui no Brasil, com poucos dias de diferença do caso Vitória, o que é extremamente triste. Eu tentei trazer o máximo de informações disponíveis até o momento para vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.